Cara, eu quero saber o seguinte. O que nós resolvemos fazer? Ou melhor, o que tu resolveu fazer? Você estava falando com nós agora há pouco aí e parece que teremos uma novidade super especial aí pro pessoal que está nos assistindo. Kuga, nós vamos realizar a imersão prática do método GEMA, agora pelos próximos 3 dias. Certo. Tá? E a gente conversando aqui com a D, enfim, a gente decidiu liberar todo esse conteúdo. Massa. Então a gente vai fazer o registro de tudo, né? Das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, dos próximos 3 dias. A gente vai compilar essas informações, essas aulas, essas gravações. Então a gente vai estar liberando como é realmente na prática, né, a imersão prática do método GEMA. Aqui, pessoal, na verdade a gente sempre está junto, né? Mas o momento é de vocês, tá? Então eu quero ver agora quem quer começar. Quem quer começar a praticar. Tá? Eu gostaria que todos, né, fizessem isso, mas quem é que quer puxar a fila? Eu posso começar. Menos tu, Guga. Tá bom. Eu já tive minha vez. Menos tu. Vai lá, Filipão. Pode ser? Pode ser? Beleza? Tá, beleza. Pessoal, o que é importante a gente poder fazer nesse momento aqui? Faz a avaliação, né? Isso, a gente está com os EPIs, né? A nossa motosserra, né, já foi vista ali que não foi abastecida, mas já está feita, né, a nossa mistura. E aqui é um momento bem importante que eu sempre reforço, que aqui é a tomada de decisão se a gente vai ou não fazer um trabalho seguro. Tá? Em qual intuito? É o operador fazer atividade e ele não correr risco algum. 40% dos ferimentos no momento do abate da árvore é no momento do corte. Tá? Então, ou seja, o planejamento não foi feito da maneira correta. Tá? E olhando essa árvore aqui, tá? Da maneira que ela se encontra, o ambiente que ela está, o que é importante a gente analisar nela? Ei, Felipe. Vai lá. Parei, fala. Isso! Primeira coisa, o que tu acha? Em volta da A fixalidade dela, né? Analisando o sabe. Um galinho seco. Teoricamente é uma árvore que está sadia. Tá sadia. Tem outra árvore abraçada nela, às vezes pode ser uma O que mais? Tem essa outra árvore embaixo, né? Isso. A gente vai ter que fazer o corte dela pra cá, pra livrar dele no pé dos outros. Isso. Justamente, um dos motivos, né, de fazer a retirada dessa árvore é a questão de permitir uma entrada maior de claridade, né, principalmente pelas frutíferas que ele tem aqui próximo. Tá? Tu falou, né, analisar a árvore. O que é importante nesse momento aqui a gente observar nela em relação à árvore? Não entendi a pergunta, Gabriel. A inclinação dela? Questão, análise da árvore em si. O que é importante a gente levar em consideração nesse momento aqui agora? Na análise. Da saúde, né, como você falou, Isso. e da arquitetura, né? E o que ela está nos dizendo? Para onde ela vai cair? Tá dizendo que vai vir pra cá. Então, teoricamente, né, a gente vai tentar aproveitar a inclinação dela. Tá? Então, a nossa boca de corte vai ser aqui para frente, né, pro limpo. Tá? Por que a gente vai fazer isso? Aproveitar a inclinação dela. Tá? Então, a primeira análise que a gente faz é onde é que eu quero colocar a árvore. Se aqui tivesse, por exemplo, uma casa, uma cerca, eu derrubaria lá para cá? Não. Então teria que ter algum outro artifício para auxiliar a queda para um outro ponto, uma corda, uma talha e assim por diante. Mas aqui não é o caso.
Tá? Então, primeiro, inclinação. A gente sempre tem que tentar fazer a inclinação jogar ao nosso favor. Aproveitar ela porque a derrubada se torna mais segura. É o que a gente vai conseguir fazer aqui. Além disso, como é que está a distribuição da copada dela? É favorável para o nosso serviço? Um pouco mais inclinada para ali. Pode ser que puxe ela um pouco para a esquerda. Hã? Não, acho que ela vem, né? Ela cai para essa, Vai dar na goiaba. né? Para essa. O que a gente tem que cuidar, né? Eu não quero trazer ela em cima desses pezinhos aqui, né? Então eu tenho que tentar jogar ela. É possível? Sim. É, né? Sim. Tá? O que vai determinar é a direção da boca, No entalhe. do entalhe, tá? Eu vejo aí, ó, nessa primeira bifurcação dela, tá? Alguns galhos secos. Sim. Tá? O que isso pode representar? Que durante a vibração, durante o corte, vai produzir uma vibração que, dependendo de como é que está a ligação, esse galho ele pode até se desprender. Além disso, na metade do tronco ali tem um galho que está pendurado. Sim. O que seria o ideal? Nós tentar tirar esse galho antes de fazer o corte. Tá? Ah, não temos como tirar esse galho, então o operador vai se proteger, vai se posicionar de uma maneira tal que se esse galho se desprender, não atinja ele. Vai ficar de olho ali. Tá? Então tem que estar atento a esses fatores. Tá? Então é uma árvore, por exemplo, que está de médio porte, ela, em relação ao diâmetro não dá para dizer que é uma árvore de porte médio, mas de altura é uma árvore já considerável, né? É uma característica dessa espécie, né? Pouco diâmetro e grande altura, tá? Mas é algo assim que é uma árvore que está sadia, olhando. Tá? Então ela não tem, por exemplo, o risco de lascar, né? De rachar ou de quebrar. A copa dela está favorável à inclinação, então isso também é um ponto, ponto importante na nossa atividade. Analisamos a árvore em si. O que é importante a gente dar prosseguimento aí? A área de trabalho, eu acho. Isso, o que nós temos que fazer então? Limpar a rota de fuga. Isso, uma das características é a rota de fuga. Limpar ao redor da árvore ali. Isso, limpar a base da árvore. Provavelmente tu consegue se posicionar de um lado da árvore e fazer os 3 cortes na mesma posição. Tá? Só que vai ter situações que tu vai iniciar o corte num lado e finalizar no outro. Então é importante que tu tenha o quê? Uma condição de caminhar ao redor da árvore de maneira limpa, livre. Tá? Então qualquer pedra, desnível, buraco, galhada velha, aí a gente vai retirar. Tá? Para te ter condições, por exemplo, Felipe, de ter essa mobilidade sem tropeçar, sem escorregar. Tá? Então fazer a limpeza ao redor da copa da base da árvore. Rota de fuga. Contrário Diagonal, da queda. Dos dois sentidos. 45 graus. Direção contrária de queda, 45 graus. os dois, né? Lado direito e lado esquerdo. Tá? Um desnível ali, né, para trás. Isso aí. Tá? Olhando assim, Felipe, onde é que tu vai se posicionar para fazer o corte de abate? A gente já vai chegar na questão dos cortes, mas aqui, Eu acho do lado de cá, né? do lado. Então, teoricamente, tu vai se afastar para onde? Para cá ou para o outro lado? Então, rota de fuga para cá. Tá? O ideal é sempre tu fazer duas, mas tu não vai se atravessar por trás da árvore, tu vai se afastar no lado que tu fizer o corte de abate. Tá? Então, todo ao redor da base ali tem que fazer a limpeza. Nós não vamos mexer nesse pé dessa frutífera. Tá? Então, a gente tem que ter esse controle aí. Tá? O que mais que o Felipe falou? Questão do desnível, ver a questão de animais peçonhentos, né? Cobra, aranha. No curso passado, nós estávamos podando essa árvore aqui, ou cortando aquela do Japão, acho que ela esbarrou desses galhos aqui, e nessa daqui tinha abelha. Tá? Então, é algo mais difícil, mas a gente tem que estar atento. Será que lá em cima tem uma cachopinha de abelha? Tá? Então isso é importante a gente estar
observando. Tem mais coisa aí que a gente tem que analisar. O que mais? Tem ninho também, né? Se tem ninho na árvore. Ninho, Vento. vento, Vento, as condições do clima, tá? Então vento, umidade do terreno, chuva, tá? Então tudo isso tem que ser, nesse momento aqui a gente tem que planejar. Te demora o tempo que for necessário aqui. Agora, tu decidiu iniciar o corte, tu não pode parar. Tá? Não dá pra gente parar. Será que essa árvore não vai aqui onde está o Guga? Se a gente quiser? Pode. E com rota de fuga melhor, né? Tá. Minha preocupação é salvar os pezinhos aqui do Felemar. É o melhor lugar, hein? Tá? A rota de fuga fica mais livre. A gente salva os pezinhos do seu Lemar e mira no Google, então. Tá? Eu fico aqui daí então, a tela caída em mim. Faz um contra-plongeda caindo. Exatamente, ah, boa! Esse. O vídeo vai ficar bom. Pode crer, cara. Aí, ó. Já aqui, ó. Cinematográfico o negócio, cara. Boa. Vai lá sim. Não, o Gustavo com essa perneira parece um cowboy mesmo. Tá ali, vai, farelinha ali, ó, onde é que tá o Guga e o Felipe, ó. Vai. E fica melhor a rota de fuga, eu acho também. Porque tava complicado fazer rota de fuga pra aquele No lado. meio deles? Largar aqui, ó. Rente ao Felipe aqui, ó. Não sei se vai. Porque aqui também vai pegar aqui, né? Se largar. Tu acha que não Vai vai por pegar- causa da inclinação, Gustavo? Né? Eu acho que eu acho que ali não vai. Mas o capitão que decide, tá? Não, vamos olhar. Eu quero aprender. Aqui né, a questão né, do trabalho em conjunto. Eu acho que 6 cabeças pensando, né? Eu acho que tem mais, chega a uma conclusão mais efetiva do que apenas uma. Perfeito. Tá? Mas, velho, é sem mexer nessa fita. Então, Se ela não. tivesse menos inclinada. Aqui nós não vamos trabalhar, nós não vamos Não tirar nem um galinho. nada. É que Tá. cair lá vai sair redondo. Não, Ali dá- tá meio que... Dá pra assim, ó, dá pra tranquilamente fazer pra cá. Só tem que a gente tem que ser daí bem assertivo, né? Se lamber aqui não vai quebrar galho, tá? Lá em cima ela não vai ser o suficiente, mas a gente quer esses pezinhos. A gente já tá cortando aquela ali pra preservar, imagina a gente machucar essa daqui. Tá? Essa não interfere. Não? Não. Tá bem no meio aqui, ela vai puxar Ele vai lamber, mas não vai. Vai afastar ele, né? Tá, ó. Não vai ter maiores Aliás, esse galho Maiores aí problemas. Não é própria produção de fruta, tem que podar ele. Esse galho tá na vertical, Sobe, é um chupão, ele teria que seria bom é pra um chupão, tem que cortar ele. Né? Vamos ver se depois machucar a gente corta. Aí é poda de formação. seria bom tirar esse galho que sobe aqui. Se ele deixar, né? Favorecer a floração para esse lateral. É melhor cortar ele antes, até se for virar pra lá, porque... Cortar porque aí, se quando cair a árvore... Pode ser, tem essa rinha ali. Isso dá pra gente. Porque senão ele pode danificar o outro ali. Se ele Rachar. Se ele rachar e vem descascando, né? Pode ser. Tá. Descido ali que eu vou lá pegar a máquina. Felipe, troca de capacete aí. Pode ir limpando aqui então, redondo? Eu vou pegar o facão aqui também. Gabriel, conta pra gente aí o que tá acontecendo. Estamos analisando ali, ó, planejando a supressão daquela árvore ali em segurança. E qual é o desafio? E estamos discutindo, todo mundo contribuindo, né, tentar chegar numa conclusão que favoreça o trabalho seguro. Esse é o objetivo maior. Então cada um tem a sua visão, a sua perspectiva, mas ela tem que converger somente por um ponto, que é o ponto seguro, né, a segurança de atividade. Então estamos realizando as avaliações, analisando ali o próprio ambiente e vamos decidir de qual vai ser a melhor decisão a
a ser tomada para a gente fazer a atividade. Não é simples, não é fácil, aliás. É simples, mas não é fácil. Ninguém disse que era fácil operar a motosserra, né? Não é nem tanto operar a motosserra, né? Mas é como tu se comportar com ela. Como tu se comportar com ela em mãos na hora de fazer o manejo. E a gente sempre quer que seja de maneira segura, né? Que a nossa decisão ela seja assertiva, seja segura para quem está fazendo a intervenção. Então esse aí é o maior objetivo. Deixa eu só aqui. O nosso combustível. Mas é bom, né? Tu viu? Colega do Piauí, São Sim. Paulo, Quem vai fazer a supressão agora? Santa Catarina. Então, é muitas ideias, né? Com certeza, Além de ideias, bastante dúvidas também. com certeza. E nós não podemos ter dúvidas. Pode pegar aqui. Foi aqui. E aí, Gabriel, depois de assistir então essas aulas incríveis, o pessoal tem um pouquinho assim de noção, cara, do que é o método Gema com essas aulas que a gente disponibilizou então, gratuitamente. Na verdade, Guga, qual é o recado? Para quem se interessou, para quem para quem quer algo a mais, né, para quem quer se especializar, nós temos o método Gema, Gestão de Manejo de Árvores, que é um curso online e semipresencial com mais de 120 aulas, totalizando 30 horas de conteúdo. Tá? Então, É bastante, hein? essas 120 aulas, tá, elas são, num primeiro momento, no ambiente online, elas são distribuídas em 5 módulos. Tá? Então, vou só colocar aqui, ó. Então, são 120 horas, Aulas, isso aí. tá? Totalizando 30 Horas. tá? Dentro dessas aulas e dessas horas, nós temos 5 módulos de estudo. Tá? Certo. 5 módulos de estudos feitos à distância, remotamente, via computador com acesso à internet ou celular. Ok? Certo. Primeiro módulo. Legislação. Resumindo, Guga, aqui eu vou passar limpo tudo aquilo que tu tem que saber e tudo aquilo que tu tem que aplicar para executar o manejo de árvores de acordo com a lei. Perfeito. Resumidamente, é isso. Licença do IBAMA, licenças ambientais, Sinaflor, DOF, ou seja, tudo aquilo que tu tem que atender na lei para trabalhar de maneira segura, tranquila, sem ter incomodação. Imagina, tu tá fazendo a poda de uma árvore, a fiscalização aparece lá e tu não tem a licença da intervenção. Imagina tu tá fazendo o transporte da tua motosserra no teu caminhão, no teu carro, a polícia rodoviária te para e tu não tem a licença do IBAMA para transportar a tua motosserra. Tá? Tudo isso resulta em dor de cabeça, multa, dinheiro menos no bolso. Tá bem? Então, isso que a gente vai tratar no primeiro módulo. E no segundo? segundo módulo, tá? A gente vai falar sobre
Segurança. Importantíssimo, né? É segurança, né? Eu peço apoio sempre. De quem tu pede apoio? Tá? Mostra ali. Dá um tchauzinho. E lá tá o Luan, ó. O Luan tá lá. Dá um tchauzinho, Luan. Tá? Segurança. Tá? Já foi dito nas aulas anteriores que é o pilar estratégico, básico, principal. É a primeira premissa. É o alicerce mais forte que tu tem que ter na tua atividade. Tá? Então aqui, Guga, a gente vai destrinchar, a gente vai mostrar qual que é o caminho, qual que é o passo a passo que tu tem que percorrer para executar uma atividade segura, sair e voltar para casa. EPI, planejamento, EPCs, tá? Então isso que a gente vai estar falando. O terceiro módulo trata sobre os equipamentos. Esse módulo é legal. Equipamentos, tá? Então aqui, Guga, a gente vai discorrer, tá? Sobre motosserra, motopoda e roçadeira. A combustão, a bateria, cilindrada, potência, tipos de corrente, tipos de sabre, qual que é a melhor motosserra para a árvore que tu vai estar trabalhando, qual que é a melhor motopoda e assim por diante, tá? Então aqui eu vou mostrar qual que é o melhor equipamento para realizar a tua determinada intervenção que tu vai estar realizando. Muito bem. O quarto módulo é o manejo propriamente dito. A técnica que tu vai estar utilizando. Supressão, por exemplo, tá? O uso da alavanca, Cunha. o uso da cunha, corte em furo, cinta catraca. Como é que é o nome daquela peça lá com a corda com cabo de aço? Talha Tirfor. A talha Tirfor. Então Isso. tudo isso a gente vai estar mostrando. Né, as técnicas de poda, né, tirar o peso, preservar a crista colar, cicatrização, então tudo isso a gente vai estar trabalhando. E também as técnicas envolvendo o uso da roçadeira, né, principalmente focado na questão dos conjuntos de corte. Tá? Que são vários, por exemplo, né? Se é fio de nylon, se é lâmina de 2 pontas, 3 pontas, ou se é serra de corte. Tá? A gente vai Como é que é o nome ainda dela mesmo? Scarlett, né? Lâmina Scarlett. Lâmina Tá? Scarlett, isso aí. E um quinto módulo, tá? A gente vai falar sobre os resíduos. Tá? Ou sobre a massa verde, né? Tudo aquilo que é gerado em função da tua intervenção. Tá? Os Por exemplo, galhos. foi feita a poda nessa árvore ou naquela árvore ali atrás. Tá? O que, por exemplo, gerou de resíduo? Qual que é o destino? Qual que é o tratamento que a gente vai fazer? E se é resíduo grande, tronco, galhos maiores, há necessidade de fazer o seccionamento desse material, o acondicionamento, o transporte ou ainda o processamento, dependendo do local que tu tiver, tá? Certo. Então a gente vai estar tratando sobre também essa questão dos resíduos. Então, E é só isso? esses são os 5 módulos básicos, digamos Certo. assim, aqueles que não podem faltar para quem quer trabalhar com manejo de árvores e ser Pro. Tá? Superado essa etapa aqui, tá? Concluiu esses 5 módulos, tu vai ganhar, tá? Lá na plataforma, é tudo via plataforma, esse acesso seguro, vai ter um certificado de conclusão, certo? Tu quer dar um passo a mais, também quero estar com o Gabriel em campo para ser Pro. Pro. Tu tem condições também de vir na imersão prática, tá? Que vai ser um curso totalmente presencial, tá? Aqui na região de Santa Cruz do Sul, estado do Rio Grande do Sul, com carga horária de 24 horas, ou seja, 3 dias, onde a gente vai passar a limpo na prática daí todos os módulos, tá? Ou seja, onde o aluno, né, o usuário vai poder realmente
ele interagir, né, com todas essas etapas em campo, tá? Então, tu tem que inicialmente concluir os módulos online, tá? E depois vir para a parte prática, tá? Isso tudo tá dentro do curso, tá? Tá dentro do módulo. Lembrando que a presença na imersão prática ela não é obrigatória, vem quem quer, quem realmente sente a necessidade. Porém, a certificação de capacitação, tá, de operadores de motosserra, motopod e roçadeira no manejo de árvores, de acordo com as normas regulamentadoras, ou seja, de acordo de maneira oficial, que te habilita a operar esses equipamentos, atender a norma, atender a legislação, ela só é dada para quem vem aqui presencialmente na parte presencial, tá? Na imersão prática do método GEMA. Agora, tu quer somente fazer os módulos, né, para conhecimento, né, para ter um conhecimento a mais, se aperfeiçoar nas questões teóricas, eu digo teóricas, mas que tem muita, digamos, vídeos, né, práticos dentro desse conteúdo. Agora, para fins de certificação, para atendimento da legislação, principalmente na questão da segurança do trabalho, para fins de fiscalização, obrigatoriamente tem que estar presencialmente aqui comigo. Vale. Quem quer se profissionalizar, não perder a oportunidade de ingressar no método GEMA e definitivamente, de uma vez por todas, além de ter essa camisa, mas além de ter ela, isso aqui representar a realidade para ti. Ser profissional no manejo de árvores.